nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença gloriosa nesta manhã, que tu tens nos dado, Senhor. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos, Pai amado e eterno, por esta oportunidade de estar aqui na tua presença, para juntas, Senhor, ler a tua palavra, meditar nela, falar contigo e aprender da tua palavra. Deus de amor e de bondade, vai abrindo o nosso entendimento, amigo Espírito Santo. Traz a interpretação da palavra, e que possamos compreender tudo aquilo que a palavra quer falar conosco. Amigo Espírito Santo, que tu venhas nos fazer a abrir a nossa compreensão por completo. É o que nós estamos te pedindo ao Pai. Continua abençoando as tuas filhas que aqui estão, Senhor. Ajude elas em tudo, fortalece, dando vitória em tudo. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje meditar em Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, que nós estamos encerrando hoje o livro de Lucas, do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Dessa feita é no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 53, que diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai os viventes entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, e sejam crucificados, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvaneios, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Os lençóis, né? Lençóis. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, assenta de estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Pai? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes nos entregaram à condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que ele viu. E alguns dos que estavam
É verdade que algumas mulheres, vezes nós, nos maravilharam, às 4 da madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltando dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse, honestos e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que eles se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-lhe então os olhos e o conheceram, e eles desapareceram. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. E os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. E disse a Simão, e já apareceu ele a Simão. Jesus aparece aos seus discípulos. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai, seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede as minhas mãos e os meus pés. Que sou eu mesmo, toca-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não creram, ele ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse: Tendes aqui algum mais o que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante dele. E disse-lhe: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriram, então disse-lhe assim: Está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando eles, tornaram um grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Maravilhosa essa palavra, que fala justamente da ressurreição de Cristo. O tema é a vitória da ressurreição, esperança e transformação. Imagine o cenário que estava naquele momento. O sol mal havia nascido naquele domingo. Para que as mulheres que caminhavam em direção ao sepulcro, era um dia de luto e dor. Seus corações estavam quebrados, os seus sonhos desfeitos. A cruz havia sepultado não apenas Jesus, mas também a esperança deles. Mas ao chegar ao túmulo,
Algo a surpreende. A pedra estava removida, o corpo ausente, e uma mensagem extraordinária. Ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Sem ela, a cruz seria tragédia, mas com ela, a cruz é vitória. Hoje, vamos aprender como a ressurreição transforma medo em esperança, desânimo em alegria e dúvida em fé. Porque hoje nós não servimos ao Cristo da cruz, mas hoje nós seguimos ao Cristo, aquele que ressuscitou, e que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Hoje, a cruz se tornou verdadeiramente uma esperança para todos nós. É a ressurreição de Cristo. Ele foi ressurreto, e a ressurreição dele nos trouxe esperança, nos trouxe alegria, nos trouxe contentamento. E por isso estamos aqui, de pé, para adorá-lo. Primeiro, a prova da ressurreição. O túmulo está vazio. Você chegar hoje lá no túmulo de Jesus, onde Jesus foi sepultado, você vai ver a placa dizendo que ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas se você for nos túmulos dos grandes reis, eles vão dizer assim, jaz é aqui o fulano de tal. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou, está à direita de Deus. Então, o túmulo está vazio, está no versículo 1 ao versículo 12. As mulheres foram ao sepulcro para terminar os rituais do sepultamento. Elas esperavam encontrar um corpo sem vida, mas encontraram a maior prova de que Jesus vive, o túmulo vazio. Primeiro, a procura no lugar errado. Elas foram procurar Jesus, achando que Jesus ainda estava sepultado. Elas buscavam entre os mortos aquele que está vivo. Quantas vezes buscamos esperança onde só existe morte? Quantas vezes? Mas nós precisamos buscar realmente vida, aonde tem a esperança, onde tem vida. E a vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mensagem dos anjos, do versículo 4 ao 7. Por que buscar entre os mortos o que vive? A ressurreição, essa pergunta ecoa até hoje. Onde você tem buscado a vida? Aonde é que nós temos buscado? A ressurreição cumpre a promessa de Jesus, que ele queria ressuscitar. A ressurreição cumpre a promessa de Jesus, tinha dito que ele ressuscitaria. Então, Jesus ressuscitou. Jesus não está morto. Jesus está vivo à direita do Pai. Elas receberam esta mensagem lá no túmulo onde Jesus foi sepultado. A incredulidade inicial, versículo 8 ao 12. Os discípulos duvidaram. Pedro corre e vê os lençóis e fica perplexo. Deus não condena nossas dúvidas. Ele nos convida a olhar para as evidências. E as evidências naquele momento era que Jesus havia ressuscitado. E o que nos chama também uma atenção é que quando ele vai ao túmulo e ele vê os lençóis apenas dobrados, mostrava que ele iria voltar. Porque para os judeus é o seguinte, quando você está em uma mesa que você vai comer, terminou de comer, as pessoas limpam a boca, né, e jogam o lenço para lá, de qualquer jeito. Mas para os judeus é diferente. Quando a pessoa vai voltar ainda, ele dobra o guardanapo ao lado do prato. Então, quando ele chegou lá, os lençóis estavam dobrados, mostrando que Jesus iria voltar. E que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, o túmulo vazio prova que não existe situação definitiva para quem crê em Cristo. Ele abre porta onde só vemos pedras fechadas. Mas ele abre a porta. Quando fala a respeito de remover a pedra, fala da dúvida.
Nós não podemos, de maneira alguma, duvidar do poder, da autoridade do Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso, a Ele foi entregue todo o poder, em cima no céu e embaixo na terra. Segundo ponto, caminho da compreensão. Emaús, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 35 do capítulo 24. 2 discípulos tristes, desanimados, caminhavam rumo a Emaús. Seus sonhos haviam morrido na cruz. Mas Jesus, ressuscitado, vai ao encontro deles. Jesus não deixa um coração com dúvida. Jesus não deixa um semblante entristecido sem resposta. Jesus, ele tem a resposta para todas as nossas dores. Jesus tem resposta para todas as nossas dificuldades. Jesus tem resposta. As decepções humanas, do versículo 13 ao versículo 24, eles esperavam um libertador político, mas não entenderam a missão espiritual de Jesus. Jesus não veio para resolver o problema político do mundo, ou de Jerusalém na época. Jesus veio para mudar a situação do homem para com Deus. Veio para religar o homem com Deus novamente. Porque o homem estava destituído, pecado. O pecado entrou, o homem já não tinha direção, já não tinha certeza de uma vida eterna. Então, havia uma necessidade de alguém padecer em morte para poder, assim, religar o homem com Deus. E foi o que Jesus veio fazer. Então, eles pensavam que Jesus tinha vindo para resolver a situação política, mas Jesus não veio para essa finalidade. Quantas vezes colocamos expectativas erradas em Deus e nos frustramos? É verdade. Quantas vezes a gente coloca uma expectativa no Senhor, uma expectativa errada? E a gente, quando muitas vezes não acontece do jeito que a gente imaginou, a gente se frustra, porque as coisas não é dentro do nosso tempo, nem do nosso momento, nem da nossa ótica, da nossa visão humana, mas é dentro da vontade, do querer de Deus e da visão dele. Jesus se aproxima, versículo 15 ao 27. Ele anda com eles, mesmo sem ser conhecido. Explica as Escrituras, mostrando que tudo apontava para ele. Quando a palavra é aberta, a esperança renasce. Então, quando eles perceberam que quem era que estava com eles, só vieram perceber depois que ele foi partir o pão, que é quando ele diz assim, os olhos se abrem, que está no versículo 28 ao 35. No partir do pão, eles reconhecem Jesus. O coração que ardia se transforma em pés velozes para anunciar o Senhor ressuscitou. Eles agora tinham certeza na maneira de Jesus levantar e para dar graça pelo pão que partia quando estava com eles na ceia. Eles perceberam apenas um gesto, mas a voz doce, meiga, amável, daquele homem que estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, eles não perceberam que era Jesus. E quantas vezes isso acontece em nossas vidas, a gente não percebe que Jesus está conosco. Talvez você esteja em um caminho de Emaús, sentindo que tudo acabou, mas Jesus caminha com você, mesmo que você não o perceba. Mesmo que a gente, muitas vezes, nas nossas angústias, nas nossas aflições, muitas vezes nas nossas incertezas, nós não percebemos que Jesus está conosco, mas Ele está lá. Nos momentos mais cruciantes, quem está conosco é Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está ali para nos ajudar. Ele está nos nossos momentos de angústia, de tristeza. Por isso, nós devemos ter muito cuidado no que falamos. Cuidado no que pronunciamos, o que sai da nossa boca, porque Jesus está ali. Jesus está ali também para ouvir as nossas queixas, para ouvir as nossas aflições. Então, muitas vezes estamos assim, no caminho de Emaús, sentindo-se como tudo acabou, mas Jesus vem para dizer que nem tudo está perdido. Há uma esperança. E Ele é a esperança
das nossas incertezas. O terceiro ponto, a confirmação e a missão do Senado, que fica no versículo 36 ao versículo 49. Quando os discípulos ainda estavam confusos, Jesus aparece no meio deles. E ele diz o seguinte, do versículo 36 ao 43, paz no meio do meio. E ele diz, paz seja convosco. Ele estava trancados com medo, mas Jesus entra e diz, paz seja convosco. Não tem por que vocês terem. Eu estou ressurreto, eu ressuscitei, estou aqui agora diferente, para poder assim ajudar vocês, tanto em cima do céu, como embaixo na terra. Né? Então, vejamos isso. Mostra as mãos, come com eles, e eles não, mostrando para eles que ele não é um fantasma, ele é real. Entendimento das Escrituras, está no versículo 44 ao 47. Tudo estava previsto. Lei, profetas, salmos, falavam dele. O Evangelho é arrependimento e perdão para todas as nações. Nós estamos vendo Jesus está voltando. Os lençóis estavam dobrados, em prova e sinal de que Jesus iria voltar. E nós estamos vendo o prenúncio da volta de Jesus. Tudo está acontecendo, tudo está se cumprindo. Para quem lê a palavra, medita nela, sabe que tudo está se cumprindo. Jesus está às portas. Eu não posso esmorecer, não posso de maneira alguma estar alheia. Eu preciso entender e preciso estar mais perto do Senhor, porque Jesus está voltando. Capacitação para a missão. Está no versículo 49. Ficai até que sejais revestidos de poder. A missão não é o nosso esforço, mas é pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando ele voltou, subiu ao Pai, ainda se quiseram tocar nele, ele disse, não toque, porque ainda não subi para meu Pai. Ele ressuscitou, mas ainda estava no meio deles. Mas ele foi assunto no céu. E quando ele foi assunto ao céu, os varões que estavam ali, os homens que estavam ali, viu quando dois varões disseram assim, varões galileus, quem está olhando para si? Esse Jesus que subiu, ele há de voltar. Então, eles ali tinham certeza de que Jesus voltaria. E Jesus vai voltar. Né? Então, a nossa missão é quando nós somos cheias do Espírito Santo para poder evangelizar, para falar do amor de Cristo com poder e com autoridade. Por isso que Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Precisamos de poder, de autoridade, de unção, para poder, assim, propagar o Evangelho de Cristo. E muitas vezes as pessoas querem ver sinais e prodígios. Estamos em um tempo em que as pessoas querem ver a mão de Deus agindo de maneira extraordinária, de maneira que mostre o milagre acontecendo. E o Senhor quer usar a cada um de nós. O que estamos fazendo? Precisamos buscar poder de Deus e autoridade. E como buscar este poder? Através da oração e da leitura da palavra, e pedindo a orientação, e a força e a autoridade, e o esclarecimento com o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para nos consolar, para nos ensinar, para a cada momento nos adornar, nos dar autoridade e poder, para poder assim pregar o Evangelho. Veja isso. A ressurreição não é só para crer, é para viver e anunciar. Quem encontrou o Cristo vivo não pode se calar. Nós não podemos nos calar de maneira nenhuma. Nós temos que dizer que Jesus ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós, mas Jesus vai voltar. E o povo precisa entender que Jesus está às portas. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Nós temos que realmente anunciar, que queira e que não queira ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos propagar este Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos ler a palavra, precisamos orar,
para que o Senhor nos dê a palavra no abrir da nossa boca. Mesmo sem entender a palavra, nós devemos ler a palavra, porque no momento certo o Senhor nos fará lembrar daquela palavra. O Espírito Santo nos dará a verdadeira interpretação dela. Nós precisamos conhecer a palavra. No quarto, a ascensão e a alegria. Versículos 50 ao 53. Jesus os leva até Betânia, os abençoa e é elevado ao céu. E eles voltam para Jerusalém, cheios de alegria e louvando a Deus. Aonde Jesus está, existe alegria. Aonde Jesus está, o Senhor é aquele que, mesmo no meio das crises, das dificuldades, o Senhor é aquele que traz alegria, contentamento, vontade de viver, vontade de ter vitória, conquistar cada dia mais a nossa vitória. Nós precisamos, a cada dia, estar alegre, independentemente das situações. Antes, estavam tristes e com medo. Agora, estão alegres e cheios de fé. Por quê? Porque entenderam que a morte foi vencida e a vida triunfou. Quem crê no Cristo ressurreto vive em esperança, mesmo em tempo de difíceis, mesmo em situações adversas, mesmo quando tudo mostra que parece que chegou o fim. Ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa real esperança. Chegamos para a conclusão. A ressurreição mudou a história. O túmulo estava vazio, mostra que a morte não tem a última palavra. O caminho de Emaús nos ensina que Jesus está presente no meio dos desânimos. Nos mostra isso. Aí, às vezes, você pode dizer assim, se estiver desanimado, você diz, eu estou no caminho de Emaús. Está no caminho bom, porque Jesus chega bem ali para dizer para você que ele ressuscitou, por isso nós somos vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus. E o que é ser mais do que vencedor? É vencer antes de lutar. Quem é vencedor, mais do que vencedor, é vencedor antes de lutar. Venceu antes de ir à guerra. Venceu antes de ir à peleja. Então, nós não podemos desanimar. O cenáculo nos lembra que ele nos dá paz, entendimento e poder, autoridade. A ascensão nos garante que ele reina e voltará para nos buscar. E nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. O Cristo vivo já caminhou no seu coração, ele caminha por dentro do seu coração, levando fé, paz, amor, esperança, mesmo muitas vezes ao você olhar e achar que você está no fundo do túnel e parece que não tem saída. Cristo é a nossa saída. Cristo é a nossa esperança. Cristo é aquele que nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança verdadeiramente no Senhor. Jesus Cristo hoje abre os nossos olhos, renova a sua esperança, enche você do Espírito Santo, que você possa entender, Jesus está vivo, o túmulo está vazio, e essa é a nossa esperança. Jesus vem buscar a sua igreja. A qualquer momento, Jesus vem buscar a sua igreja. E eu preciso estar firme. Eu preciso estar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não perca a esperança. Não importa por onde você está passando. Não importa se o vento está soprando forte. Lembre-se, Jesus é aquele que controla o vento na nossa vida. Não importa o que você tem passado, o importante é que tudo é para mostrar que o Senhor está conosco, que o Senhor é aquele que tem nos fortalecido, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor é aquele que está na peleja conosco. Ele não nos tem deixado só. Quando você muitas vezes se sentir sozinha, lembre-se que você, mesmo no caminho de Emaús, quando os discípulos se sentiam só, ele está com você. Quando você está com medo, não tenha medo. Olhe para Jesus, ele é aquele que está conosco todos os momentos. Nas nossas dificuldades, ele está conosco, ele não nos deixa só. O Senhor está conosco nas tribulações, nas angústias, nas crises, nas dificuldades, na enfermidade, na bonança. O Senhor está conosco em todos os momentos.
Quando nos sentimos só, com medo, Ele está conosco para nos abraçar e dizer assim: você não é órfã, você tem realmente um pai. Você tem um pai amoroso, um pai bondoso, e que por cuidar tanto de nós. Por isso que Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador. E ele mandou o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para muitas vezes nos lembrar de toda a palavra que lemos, de todas as escrituras que lemos. Por isso que precisamos continuar lendo as escrituras, porque no momento certo, ele nos fará lembrar daquilo que lemos. Porque ele é o Espírito de Deus que nos faz lembrar. Ele traz a nossa lembrança. Entenda, você é importante para Deus. Você tem valor para o Senhor. O Senhor ama a sua alma de maneira gloriosa. E ele sente prazer em nos servir de maneira especial. Porque Jesus ainda hoje veio para servir. Ele veio nos servir. Quando nós estamos aflitas, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Porque ele é o intercessor. Ele é aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado fiel. Então, tudo está resolvido, porque tem um advogado à direita de Deus. Espero que as irmãs tenham entendido esta mensagem, a mensagem que fala conosco. Nós servimos ao Cristo ressurreto. Nós servimos ao Cristo que ressuscitou. Não ao Cristo, nosso Cristo não está mais na cruz. Nós não servimos ao Cristo da cruz. Nós servimos ao Cristo ressuscitado. Ressuscitou e está à direita de Deus por nós, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte e entrou para a vida. Por isso que ele quer nos dar vida e vida em abundância. Que Deus continue nos abençoando, minha amada. Que o Senhor continue falando conosco no nosso coração. Que esta palavra possa estar o tempo todo com você. Que esta palavra possa ecoar no seu coração e na sua alma. E que você possa entender que você não pode desistir de servir ao Senhor. Você não pode desistir de estar com Ele, porque Ele não desiste de nós de maneira nenhuma. Ele está conosco em todo o tempo, até a consumação do século. Ele não nos deixa órfãos, não nos deixa só. Confiaremos plenamente no Senhor. Ele está conosco. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento maravilhoso. Esta palavra que tem confortado nossos corações, porque Ele é a nossa viva esperança. Nossa esperança não está no homem da terra, mas está naquele que ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta manhã gloriosa e por esta palavra que Ele tem falado aos nossos corações e tem renovado a nossa esperança, porque Ele é a nossa verdadeira esperança. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos aqui, Senhor, nesta manhã, quando temos nos alimentado a nossa alma com esta palavra tão rica, tão poderosa, tão magnífica, porque Tu tens falado fortemente ao nosso coração. Nos ajuda a permanecer, a perseverar, a estar na Tua presença e que possamos entender a Tua vontade para nossas vidas. Compreendemos também, ó Pai, que as muitas provas que passamos é só um momento, porque sabemos que Jesus está no controle de tudo. E sabemos que o amigo Espírito Santo está para nos consolar e para dizer que tudo vai dar certo, porque Tu és poderoso. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Nos dê um dia de vitória, um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de gozo, de contentamento, de refrigério em nossa alma. E a nossa esperança cada dia mais forte, porque sabemos que Jesus vai voltar e vai nos levar para morar com Ele, para estarmos com Ele todo o tempo. Sabemos que Ele vai nos tirar das angústias, das tristezas, e vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, porque sei que lá não existe tristeza, não existe lágrima e nem dor, porque sim, verdadeiramente é um lugar de glória. Pai de amor e de bondade, nos ajude a perseverar até o fim. Estamos aqui na Tua presença e queremos a cada dia continuar. Pai amado e eterno, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus.
Tenha um dia abençoado, para a glória de Amém. Deus. Que o Senhor continue operando de maneira especial nas vossas vidas. Amém?